Que presente lindo que eu ganhei da minha amiga. Essa Bíblia. Ai. Essa Bíblia é muito bonita, não é? Eu achei bonita. E aí, pessoal? Fala aí, tudo bem? Estou muito feliz porque ganhei esse lindo presente da minha amiga. Olha que lindo, gente! Essa Bíblia sagrada que a minha amiga me deu. Um presente mais do que um presente precioso, muito, muito valioso que fala sobre a palavra de Deus. Eu vou explicar tudo pra vocês, gente. A minha amiga, ela veio fazer uma visitinha na minha casa ontem e ela acabou me dando a Bíblia de presente. E no primeiro momento, eu achei que fosse mais um livro de contos de fadas, sobre as histórias das crianças que assistem a Pequena Sereia, o Peter Pan, história de super-heróis, mas isso é muito mais do que o conto de fada, gente. É uma Bíblia sagrada que é a palavra de Deus. Não, eu não tô mentindo, gente. É verdade. Essa Bíblia tem muitos, muitos, muitos capítulos por 1000 livros. A Bíblia fala sobre de Gênesis até o Apocalipse, do primeiro, do Velho Testamento até o Novo Testamento. A Bíblia é muito bonita e eu amei esse livro. Vou mostrar pra vocês aqui, Essa é uma Bíblia que a minha amiga me deu e ela é toda pretinha, né? Aí, como eu não sei muita coisa ainda, eu tô lendo melhor a Bíblia. Eu achei da hora. Amei o presente. Bem, e depois que eu comecei a ler essa Bíblia, tinha todas as histórias dela. A história de Gênesis, que fala de que como Deus criou o universo. Tem também outras histórias, que é de Samuel, de Josué. Tem também aquela história de Abraão, de Sara, do seu filho Isaac. Tem também a história de José, que foi vendido pelos seus irmãos. E tem também aquela história de Moisés, que libertou o povo da escravidão do Egito, lá em Israel. Uma curiosidade que a minha amiga falou assim, que na religião do judaísmo, que são pessoas judaicas, né, que eles celebram a primeira Páscoa. E essa primeira Páscoa fala sobre a libertação do povo de Israel do Egito. E já no Novo Testamento, os cristãos, que são como a Ana, celebram a Páscoa da ressurreição de Jesus Cristo. Aí eu fiquei com muitas dúvidas e a minha amiga conseguiu responder todas elas, tirou muitas dúvidas que eu tinha sobre essa Bíblia. Aí eu comecei a ler tudo do Gênesis até o fim. E quando eu terminei de ler o livro de Gênesis, eu fiquei encantado. Eu fiquei muito, muito, muito admirado. Cara, você imagina uma Bíblia tão bonita sendo a mais importante de qualquer livro, tendo que ler todos os dias, mesmo que pareça difícil, tem que ler a Bíblia sim, gente. A palavra de Deus que fala com a gente, que também serve para vocês estudarem, ou se vocês preferirem ler também, tá? Se vocês preferirem estudar também. Então, para mim, isso é muito importante, ler a Bíblia. Eu também já vi algumas pessoas que têm uma Bíblia católica e lêem essa Bíblia também. E a Bíblia também não está somente no cristianismo. E essa Bíblia também está no judaísmo e nas pessoas samaritanas que tinha lá naquela época de Israel, né? Aí a Ana Júlia me falou melhor sobre Deus e também disse que Deus criou o universo e que tudo ficou perfeito, mas que por culpa do homem, o pecado destruiu tudo, mas que Deus enviou seu Filho, que é chamado por Jesus, para que todo naquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Um versículo muito bonito que a minha amiga Ana disse. Deixa eu ver se eu me lembro de mais algum versículo, deixa eu ver. Tem outro também. Outro versículo que ela me falou, de João, lembrei, é João 14,6, que diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Um dos versículos mais lindos da Bíblia, e eu tô amando, cara, sensacional.
depois de ler esses versículos da Bíblia, agora, gente, eu tô lendo a segunda história que vem depois do Gênesis, né? Que tem aquelas partes sobre Adão e Eva que desobedeceram a Deus por terem comido o fruto. Eu tô aprendendo muito melhor da Bíblia. E eu acho bem interessante as histórias. Acho bem interessante a história do Antigo Testamento, né? Que eu tô amando, gente. Eu não paro mais de ler essa Bíblia desde o dia que eu ganhei. No primeiro momento eu achei que fosse conto de fada, mas é muito mais do que conto de fada, gente. A Bíblia, a palavra de Deus. E eu tô amando isso, gente! Ai. Eu fiquei tão contente por esse presente que a minha amiga me deu. Eu nunca imaginava que ia receber um presente tão bonito. Olha, eu até achei que fosse mais um presente comum. O livro de conto de fada, o dicionário, que eu tô mais acostumado. Mas, gente, a Bíblia, um livro muito mais do que tudo isso. Um livro muito importante por 1000 livros. Esse livro eu vou guardar dentro do meu coração. Ai. E sabe de uma coisa? Eu acredito em Deus, eu acho que Deus existe. E eu acredito que para Deus tudo é possível. Se um dia eu passar por uma prova, Deus tem que permitir que a gente passe. E Ele vai nos ajudar. E futuramente, se eu for DJ, né, se Deus quiser, Deus vai me ajudar aí para realizar todos os meus sonhos. Mas para isso eu tenho que orar. Porque a minha mãe me ensina desde pequeno, tem que fazer a oração do Pai Nosso, né? De dia, na hora do almoço, depois do jantar e também na hora de dormir. E quando eu faço essa oração, Deus fica contente comigo. E em Jesus ainda estou aprendendo, né? Jesus só sei que ele nasceu numa manjedoura na época do Natal. Eu também sei que ele ressuscitou no 3º dia, que fala sobre a Páscoa. Ao final das contas, tem uma diferença sim, que a Ana me falou. E ela é muito inteligente. A Ana falou assim, que a Bíblia não é somente das pessoas cristãs como ela, né? Porque a Ana, ela é cristã e vai na igreja, serve a Deus, lê a Bíblia, ora bastante. Ela também tem o devocional, né? Ela falou assim, que a Bíblia também é para os judaicos, que é uma religião também, para o judaísmo e para os samaritanos. E que existe uma Bíblia católica. E ela me falou assim, que na primeira Páscoa que os judaicos comemoram, sobre a libertação do povo da escravidão do Egito. O povo que era de Israel, que foi escravizado, depois do José ter se tornado governador do Egito, se passaram muitos anos, aí veio Moisés, aí ele se tornou o homem e decidiu libertar o seu povo da escravidão do Egito enviando 10 pragas. Então, Deus abriu o mar e todo o povo de Israel foi passando, os amigos, os familiares de Moisés. E essa é a primeira Páscoa que os judaicos comemoram, porque eles não comemoram a segunda Páscoa do Novo Testamento, porque para eles não existe. Eu respeito todas as religiões, eu respeito o judaísmo, o catolicismo, qualquer religião que for. E eu considero muito a minha amiga por ser uma pessoa que serve firmemente a Deus. Firmemente. E é muito importante, viu, pessoal? Nunca se esqueçam, hein? E já na segunda Páscoa, comecei um pouquinho, eu não sei muitas coisas sobre a segunda Páscoa. Eu não sei toda a história da ressurreição de Jesus, mas é assim. Que Jesus foi condenado. E ele teve que sofrer pela gente e morrer pelos nossos pecados. Que a gente comete pecado, porque ninguém é perfeito. E ele se sacrificou para salvar a humanidade dos pecados. E ressuscitou no 3º dia. E está sentado ao trono para receber as pessoas lá do céu. Existe o céu e o lado ruim, né? Que eu não posso falar aqui. Mas enfim. Olha, o que me deixa mais feliz é como os cristãos são pessoas muito boas, servem a Deus, falam de Jesus, falam do amor dele, falam também sobre Deus, o Criador de todo o universo, de todas as coisas, falam também de muitas coisas muito, muito bacana. É tudo muito sensacional, gente. Eu tô amando essa Bíblia, eu tô amando saber mais sobre a palavra de Deus. Pensando melhor.
Eu acho que eu não quero ser só DJ. Mas eu tenho que começar ajudando mais os necessitados, né? Eu tenho uma casa bonita, uma família bonita, mas às vezes eu sou meio metido. Eu não posso me achar melhor. Aconteceu recentemente uma situação. Tinha um menino que tava lá na rua, dormindo no meio da chuva, gente. Fiquei bem triste, comecei a chorar. Ele tava passando fome, não tinha nada pra comer, ele tava comendo lixo. O meu coração se entristeceu. Me deu uma judiação, cara. E eu tinha que ajudar esse menino de alguma forma. Aí eu pedi pra minha mãe me dar o dinheiro pra comprar comida pra ele. Eu fui lá no mercadinho, comprei comida, aí eu levei pra ele e ele ficou muito feliz. Aí então, a Ana Júlia falou que na igreja dela acontecem umas visitas, uns batismos. Na igreja dela, quer se saber, né? A Congregação Cristã do Brasil. Falou assim que acontece os cultos da mocidade, a Santa Ceia e o batismo nas águas. Caso também tem que acontecer cultos para os funerais, não é? Então, voltando ao assunto da Bíblia. Amanhã eu vou continuar lendo ela porque daqui a pouco tá quase na hora do almoço. Já tô sentindo aquele cheiro de ossinho suculento. Ai, eu tô com tanta fome, não tô aguentando mais esperar, gente! Mas depois que chegou na hora da Ana Júlia ir embora, ela deixou essa Bíblia comigo e falou para que eu lesse todos os dias. Mesmo que eu estivesse muito mal, mesmo que eu estiver em um momento difícil, mesmo que eu estiver triste, tem que ler a Bíblia. Pois eu não posso deixar de ler a Bíblia, né? A única coisa é que eu ainda não tô na igreja. Ainda. Eu pretendo ir pra igreja sim, pra conhecer, pra saber melhor como é que é, sobre as pregações. Então, a igreja ainda pretendo ir sim. Eu quero conhecer melhor. Eu acho que o pessoal da igreja é sensacional. Bacana. Essa visita foi muito irada. Minha amiga recebeu com muito carinho. Aí, depois que ela foi embora, eu pensei melhor. Eu acho que eu tomei uma decisão, né? Ler a Bíblia, me conectar mais com Deus, ou pra estudar também. Às vezes estudo a Bíblia quando vou pra escola, né? Ou seja, essa Bíblia aqui é pra ler, a outra é pra estudo. Então, se eu estiver na escola, eu leio a Bíblia para os estudos em casa. Aí quando eu tô em casa, não tô fazendo nada, eu leio a Bíblia pra ler mesmo. Só que a única coisa que eu não tenho é o devocional, gente. Oh, meu São Bernardo queria tanto ter o devocional. A minha amiga tem o devocional, um café com Deus Pai. Só que eu não tenho devocional nenhum, gente. Porque a minha mãe não tem dinheiro pra comprar um devocional pra mim. Ai. Agora fiquei triste porque eu só tenho 2 Bíblias. Eu também quero meu devocional. E eu quero tanto que a minha mãe compre o devocional pra mim. Mas ela falou assim que quando ela tiver o dinheirinho, ela compra o devocional só pra mim. Parece que a minha mãe tá me chamando. Mas antes de a gente terminar essa conversa aqui, eu tava me esquecendo de outro versículo que a minha amiga me falou, que é sobre o Salmo 23, eu acho. E nesse salmo fala assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Faz deitar-me em verdes pastos, guia-me pelas águas. Sei lá o que. Só sei que é isso. Assim de outras partes desse versículo também, como... Ai, deixa eu ver... Lembrei! Mas, gente, eu tô andando meio esquecido, por isso que eu preciso me lembrar. Preciso saber se tá realmente certo, porque se tiver errado, eu preciso me corrigir, tá bom, pessoal? Então não acho que é ruim se eu esquecer, hein? Eu acho que é assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Faz deitar-me em verdes pastos, guia-me pelas águas mansas, refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Ai... Um dos versículos que eu achei mais lindo é o Salmo 23. Muito bonito. Ai, tudo graças a esse livro que eu tô aprendendo muito, muito mais das coisas de Deus e da palavra dele. Mas... só tem uma coisa.
Onde é que eu tava mesmo? Cadê aquele meu ursinho que eu tinha enterrado, hein? Ai, deixa isso pra lá, depois eu vou ver isso. Já tá na hora do meu almoço. Eu preciso correndo, gente. Ó, depois vou ter que fazer minha oração antes de almoçar. Aí quando chegar à noite vou ter que fazer a mesma coisa também. Aí depois eu vou ler mais um pouco da Bíblia. Porque eu preciso aprender melhor sobre Deus e todas as coisas também, né? E de Jesus também. Valeu, galera! Tchau! Fui!